Olá, estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula sobre os livros históricos. E antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele venha nos ensinar algo mais sobre o que nós temos que estudar nessa aula. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, nós entendemos que se o Espírito do Senhor não falar ao nosso espírito, o tempo, Senhor, que nós gastamos nessa sala de aula, Senhor, ele não vai ser frutífero. Por isso nós pedimos ao Senhor, a Deus, mais uma vez, que o Espírito do Senhor venha participar dessa aula conosco, venha estar à frente, venha estar dirigindo. Cada princípio, cada palavra que o Senhor quiser nos ensinar nessa aula, ó Deus, possa ser ensinado. E que o nosso coração possa aprender, para que nós coloquemos em prática na nossa vida, ó Deus, os princípios que o Senhor nos dá, para que nós andemos em vitória, no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nessa aula nós vamos falar sobre Ruth, né, um dos livros mais bonitos, né, do Velho Testamento, perdão. É uma história encantadora, uma das histórias mais bonitas do povo hebreu. Ruth, apesar de ser estrangeira, ela entra para a genealogia de uma das pessoas mais importantes da história de Israel, do rei Davi. Ela foi bisavó do rei Davi. E depois também ela entra na genealogia do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante você entender que no livro de Ruth, nós vemos o Senhor mostrando que, independente da raça, da nacionalidade, a fé e a devoção de uma pessoa pode mudar a história dela de uma maneira maravilhosa. Com respeito ao autor e à data do livro de Ruth, não existe dados suficientes para que alguém possa dizer foi esse ou aquele autor, aquele escritor. Agora, a tradição rabínica, a tradição judaica, ela sustenta que foi Samuel quem escreveu esse livro, entre os anos 1150 e 1100 a.C., ainda que a crítica mais recente sugira que esse livro foi escrito em uma data posterior, mais ou menos o ano 500 a.C. É possível que esse livro tenha sido escrito em uma época posterior à coroação do rei Davi, porque no final do livro é apresentada a genealogia, e apresenta aí Ruth como a bisavó, do rei Davi. O livro, ele cobre o espaço de tempo entre os juízes e a liderança de Samuel e Davi. Então, o que aconteceu no livro de Ruth, o que você vê acontecendo no livro de Ruth, ele acontece nesse período dos juízes. Havia, nós poderíamos dizer, uma desordem total na vida moral e espiritual do povo de Israel. Então, o propósito desse livro, o primeiro propósito é demonstrar que, apesar de toda a infidelidade do povo de Deus, há sempre um remanescente de pessoas fiéis, pessoas piedosas, pessoas bondosas que têm o coração no Senhor e que querem seguir o Senhor. O segundo propósito desse livro também é mostrar a providência divina nas coisas mais comuns da nossa vida e ainda na vida de pessoas menos importantes do seu povo. Noemi saiu do anonimato depois do que aconteceu. Deus recompensou a piedade de Noemi e recompensou a lealdade de Ruth. A piedade de Noemi, porque quando o marido morreu, os filhos morreram, Noemi decide voltar para a casa dela, no meio do povo dela, e você vê que Ruth queria segui-la, e ela insiste, ela não pensou nela, ela pensou no bem-estar da sua nora. E a lealdade de Ruth, porque Ruth agora sabia que Noemi não tinha ninguém também. E ela decide acompanhar a sogra, para morrer com ela se for o caso. O terceiro propósito que nós encontramos aí no livro de Ruth é demonstrar que, de que maneira Davi, que foi um dos antecessores de Jesus, antecessor dos Messias, descendeu de uma mulher gentia. Ruth era uma mulher gentia, ela era moabita, mas ela tinha uma fé, e foi a fé, não a raça, não a nacionalidade, que salvou a Ruth. A missão de Jesus, ela é universal. Alcança gente de todas as raças, de todos os credos,
de todos os lugares, de todos os níveis sociais. Essas pessoas podem ser tocadas pelo amor de Deus e podem ser transformadas. Então, é normal, na verdade, né? Era até necessário que gentios viessem fazer parte e tomar lugar no grupo dos antepassados do Senhor Jesus. O tema do livro é um tema muito interessante, porque ele fala que deixa claro que Deus recompensa a fidelidade de uma estrangeira. Então preste atenção, se Deus está interessado, se Deus está ocupado, se Deus trabalha para recompensar a fidelidade daqueles que são estranhos à sua aliança, às suas promessas, quanto mais os filhos, quanto mais aqueles que fazem parte, quanto mais aos herdeiros da aliança e da promessa. E você vai ver também, né, nesse livro, ele está dividido, o conteúdo dele está dividido em 4 pontos. O primeiro é quando Ruth decide fazer parte de Israel, né, aceitando, né, estar junto com sua sogra e voltar para Israel. Você vai ver também que Ruth é o alvo das atenções de Boaz. Talvez se nós estivéssemos vivendo lá naquele tempo, nós não veríamos muitas chances, né? Mas depois Ruth apela para a lei, pedindo que Boaz seja o seu redentor. E no final, nós vemos um final feliz, né? O casamento de Ruth com Boaz. E como nós falamos no começo, esse é um dos livros mais bonitos que nós temos no Velho Testamento. Realmente é uma história muito bonita. Ruth, ele é, na verdade, para nós é um livro alegórico. Então, muitos evangélicos veem no livro de Ruth, na história de Ruth, um famoso quadro de Cristo, né? O nosso parente redentor, que recebeu uma noiva gentia e se casou com ela, a abraçou. Paulo fala que nós éramos estrangeiros e estranhos às alianças com o Senhor. E, na verdade, você que conhece a palavra, você sabe que a promessa ela foi destinada a Israel. Mas por causa da dureza de coração, outros foram chamados. E nós fazemos parte daqueles que foram chamados. Hoje você faz parte do Israel espiritual de Deus. Você faz parte da Igreja Universal do Senhor Jesus. Então hoje Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso Redentor. E espera, nós sabemos disso, com muito desejo, que chegue o dia da nossa união, do nosso casamento com o Senhor. O livro de Ruth, ele tem uma aplicação espiritual para nós. E nós gostaríamos de falar com vocês sobre algumas características de alguém que busca a liderança de Deus. Então, no livro de Juízes, nós vemos as características do homem que se desvia do caminho de Deus e que abandona a liderança do Senhor. Ali nós vemos que eles voltavam para Deus por puro interesse. Quando as coisas apertavam, quando as coisas ficavam difíceis, eles entendiam que tudo o que estava acontecendo era consequência, era o resultado do pecado deles. Então, é importante você entender que o que é o centro da nossa atenção é o que absorve as nossas forças, é o que absorve os nossos sonhos, é o que absorve as nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós não temos realmente forças para servir ao Senhor. Muitas vezes, nós não temos aquela energia e aquela disposição para servir ao Senhor que nós tínhamos quando o Senhor nos chamou. E o que é que tem minado, o que é que tem desviado essas forças, o que é que tem trazido esse desânimo para o nosso coração? Eu vou falar uma coisa para você. Aqui no livro de Ruth nós vemos, no livro de Juízes também, nós vemos o que está acontecendo. É que antes, quando nós recebemos esse chamado do Senhor, nós cremos com todo o nosso coração. Nós aceitamos isso com muita alegria no nosso coração. E aquela alegria ela invadiu todo o nosso ser. Então, naquele momento, nós estávamos dispostos a passar por qualquer tipo de luta, qualquer tipo de dificuldade, porque nós sabíamos que o Senhor não nos abandonaria. Uma das estratégias do inimigo é de desviar os nossos olhos do Senhor, criando situações, trazendo propostas, lançando pensamentos no nosso coração que esfriam a nossa lealdade a Deus. E com certeza, na época dos juízes, era o que estava acontecendo. O povo estava distraído com muitas outras coisas.
E o amor que eles tinham por Deus antes foi esfriando, porque a atenção deles foi desviada. Eles deixaram de olhar para o Senhor, para olhar para outras coisas. Herança do povo cananeu. Algumas coisas que eles aprenderam com o povo cananeu. E sabe, meu querido, sabe, minha querida, isso acontece muito hoje nos nossos dias. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, que um dia tiveram queimando no coração deles o chamado que o Senhor tinha feito para eles. Eles estavam decididos a não somente liderar uma célula. Eles estavam decididos a não somente multiplicar uma célula, mas eles sonhavam em pregar para multidões. Eles sonhavam em ser pais de muitas almas e de muitas vidas. Mas quantas coisas aconteceram e hoje o coração deles não queima, não arde mais por causa do chamado de Deus que um dia queimou no coração deles. Hoje a força, a energia que esses homens tinham, que essas mulheres tinham, que esses jovens, que essas jovens tinham, está destinado a outras coisas que esse mundo oferece. Nós devemos ter muito cuidado, porque nós vamos ver características de quem busca a liderança de Deus e de quem não busca a liderança de Deus. No livro de Juízes, nós vemos características de pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus para suprir as suas necessidades, para responder ao chamado do mundo, que algumas coisas até são legítimas, mas elas não podem, de maneira nenhuma, ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Então, como nós falamos anteriormente, o que for o centro das nossas atenções é o que absorve as nossas forças, as nossas energias, os nossos sonhos e as nossas expectativas. Daí então dá para você entender, porque antes você tinha muita força para ler a palavra de Deus, antes você tinha muita força, muita garra, muita disposição, muito entusiasmo para poder buscar a presença do Senhor e para fazer a vontade dele, se envolver com a obra dele. Hoje você já não tem mais isso, porque hoje o centro da sua atenção, hoje o foco da sua vida é outra coisa. Amém? Então, quando o nosso foco, quando a nossa atenção está no Senhor e na sua vontade, a nossa alegria está em servir ao Senhor. E é bom você se lembrar disso, você que já teve essa experiência de ouvir a voz do Senhor falando com você, você que se envolveu ou que está envolvido com a obra, com o reino de Deus, você sabe disso. Não há nada e nem ninguém pode substituir a alegria e o prazer de viver que nos é compartilhado pelo Espírito Santo quando nós dizemos sim para Deus. Todas as vezes que nós dizemos sim para Deus, isso significa sim abrir mão de algumas coisas. Significa que nós vamos ter algumas perdas. Mas preste atenção, essas perdas, o que nós estamos abrindo mão, eles são simplesmente semeadura para algo que está por vir. E não existe nada nesse mundo, preste atenção, não existe nenhuma realização desse mundo que possa trazer a verdadeira alegria para o seu coração, como estar envolvido com o que é a vontade de Deus. Se o diabo não puder destruir a sua vida, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, ele vai trabalhar para fazer isso, você sabe disso, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se ele não puder destruir a sua vida, o que ele vai fazer? Ele vai tentar substituir a alegria que você tem de servir ao Senhor por outras coisas. Ele vai tentar roubar essa alegria de servir a Deus e fazer você entender que para que você seja feliz, para que você esteja bem, para que você esteja em paz, ele vai fazer você pensar que você precisa de outras coisas. Você vai ter que abrir mão do que você está fazendo. Olha, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas nós conhecemos que um dia estiveram à frente, servindo a Deus, apaixonados, tudo que eles falavam, tudo que eles queriam era servir ao Senhor. E hoje, eles descobriram que isso não é o mais importante, que nós temos que correr atrás de outras coisas. E veja como eles estão vivendo. Veja se há realmente alegria no coração deles. Veja se realmente há paz no coração deles. Então tenha cuidado, porque do mesmo jeito que o diabo enganou a muitos, fazendo-os crer que o que eles estavam vendo era melhor do que o que o Senhor estava mostrando, muitos, correndo atrás disso, perderam grandes oportunidades na sua vida. O diabo, ele trabalha diuturnamente para roubar o seu sim a Deus. Não deixe o diabo roubar
o seu sim a Deus. Você sabe que do seu sim para Deus depende a salvação de muitas almas. Do seu sim para Deus depende a alegria, a vida de muitas pessoas. Quantos filhos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus vão nascer porque você disse sim para Deus? Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus serão levantados pelo Espírito, serão treinados pelo Espírito, serão capacitados pelo Espírito? Talvez eles irão onde você não pode ir. Mas tudo isso como resposta, como resultado, como consequência, porque você se atreveu a dizer sim para Deus. Contra todas as circunstâncias, você disse sim para Deus. Então lembre-se disso. O diabo sempre vai querer roubar o seu sim para Deus. Nós vamos ver então as características de quem, né, busca a liderança de Deus. Então, nós vamos ver que o caminho contrário, primeiro nós devemos ir ao encontro do Senhor. E o caminho contrário, ele nos leva à morte. Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth, o capítulo 1. E nós vamos ler do versículos 3 até os 5. Aí diz o seguinte: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Perdão, vamos ler desde o versículo 1, para que nós nos localizemos melhor. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, filha, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então preste atenção, aqui nós vemos que o caminho contrário da busca a Deus, ele traz morte para nós. Elimeleque e sua mulher e os seus filhos, eles serviam a Deus. No tempo dos juízes, nós vimos aí, houve uma fome muito grande que alcançou toda aquela terra. Muitos animais, havia muitas perdas. E Elimeleque, por causa dessa fome, e essa fome ela era resultado, ela era consequência da rebelião espiritual de Israel, do povo de Deus. Ela era consequência da imoralidade, com a qual eles já se haviam acostumado, por causa dos cananeus que eles não expulsaram da vida deles. Nós falamos disso na próxima aula, na aula passada, que se nós dermos uma brecha para o inimigo, ele vai entrar. Então nós não devemos deixar o inimigo conviver conosco. Nós não podemos aceitar convívio com ele. Mesmo que pareça interessante para nós. Mesmo que uma parte nossa ainda deseje isso. Se nós queremos servir a Deus, nós devemos ser radicais. Então o povo estava sofrendo um castigo, uma disciplina. E o que é que Elimeleque faz? Ele pega a sua mulher e os seus 2 filhos e sai da terra que havia sido prometida por Deus. Preste atenção, Deus tinha um compromisso com aquele povo naquela terra. Ele abandona aquela terra, deixa o povo de Deus para trás e vai para Moabe, buscar ajuda, buscar socorro ali. Isso mostra para nós que nós também podemos fazer isso. Quantos filhos de Deus, quantas filhas de Deus, no momento de pressão, no momento de dificuldade, em vez de se voltar para o Senhor, em vez de se voltar para o Espírito de Deus, o que é que eles fazem? Abrem mão do seu relacionamento com o Senhor e vão buscar ajuda, vão buscar socorro em caminhos de morte. Eu sei que às vezes a pressão é muito grande. Eu sei que às vezes a luta é muito intensa. Mas preste atenção. Deus não te chamou para uma batalha para que você perdesse, para que você fosse derrotado. Deus te chamou para fazer de você um vencedor, para fazer de você um vitorioso. Não esqueça disso, meu amado, não esqueça disso, minha querida. Nós vemos na história da palavra de Deus, e depois também que a palavra foi escrita, nós temos tantos exemplos de pessoas que não eram nada. Ruth, por exemplo, é um exemplo disso. E Deus os levantou de maneira maravilhosa. Então, no momento da crise, no momento da dificuldade,
esse é o momento de dar a resposta certa. Esse é o momento de nós permanecermos firmes, de nós permanecermos fiéis às promessas, à palavra de Deus, aos planos, aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Elimeleque deu as costas para isso. Deus tinha uma promessa de estabelecer o povo dele naquela terra e de fazer com que o povo da terra comesse o melhor daquela terra. A terra estava debaixo de maldição por causa do pecado do povo. Mudar de lugar não tira a maldição da nossa vida. Nós temos é que nos voltar para o Senhor. Então, a atitude de Elimeleque é a mesma de muitos servos de Deus, que no momento da crise, no momento da dificuldade, em vez de voltar-se para o Senhor, o que eles fazem? Eles abandonam os caminhos que nos levam à vida e vão em busca de caminhos que conduzem à morte. As circunstâncias difíceis, as complicações, os problemas que Deus permite vir sobre as nossas vidas, têm um único propósito: nos aperfeiçoar. E você não conhece ninguém, nem um atleta, nem um jogador, você não conhece ninguém que coleciona medalhas de vitórias porque desistiram de alguma luta. Não existe medalhas para quem desiste. Então, no momento da dificuldade, no momento da pressão, no momento das situações, das circunstâncias diversas, a nossa postura como homem de Deus e como mulher de Deus é de permanecer firme. Talvez outras pessoas que estão num nível mais alto do que nós vão olhar para nós e talvez vão até duvidar da nossa espiritualidade. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para homem nenhum. A sua fidelidade, o seu compromisso com o Senhor, eles estão sendo vistos no mundo espiritual. E tanto anjos quanto demônios conhecem muito bem quem é fiel ao Senhor. Eles conhecem muito bem quem anda nos caminhos do Senhor. Então talvez as pessoas que não têm aquela visão espiritual, talvez essas pessoas não vão conseguir perceber que você está servindo a Deus. Mas preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida. Permaneça firme e Deus vai te levantar, Deus vai te colocar numa posição de honra. Não para que os outros vejam, mas porque Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança, um compromisso com todos aqueles que são fiéis ao Senhor, que andam nos caminhos dele. Amém? Agora, então as situações difíceis, elas têm esse benefício se nós dermos a resposta certa. Se dermos a resposta errada, é claro que nós vamos ficar com um saldo devedor. Porque Deus quer que nós o busquemos. Agora, por que Deus quer que nós o busquemos? Deus quer que você o busque. Porque quanto mais você busca a Deus, quanto mais você anda na presença de Deus, mais você vai assimilar a presença de Deus na sua vida, mais você vai se parecer com Ele. E como nós falamos na aula passada, o plano, o projeto de Deus é que nós levemos Deus ao mundo. O mundo aí fora não conhece o Deus verdadeiro. Nós temos tantos pregadores de um evangelho falso, de um evangelho mentiroso. Deus quer o homem perto dele. Então você andando com o Senhor, mais perto do Senhor, você vai se parecer mais com Ele. E quando você falar para alguma pessoa que Deus está vivo, que Deus existe, as pessoas vão crer, porque as suas palavras, elas virão carregadas de autoridade, porque você está buscando o Senhor. Amém? Então, no momento da crise, no momento da dificuldade, a postura do homem de Deus, a postura da mulher de Deus, é ir ao encontro de Deus. Não é dar as costas para Deus, para os planos, para os propósitos de Deus, como muitas têm feito. Muitas pessoas poderiam estar muito longe hoje no seu ministério se não tivessem dado a volta, dado as costas para o Senhor. Eu gostaria que você, aí com a sua Bíblia aberta ainda, no versículo 16 do capítulo 1, eu gostaria que você lesse comigo aqui, o versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só que paradoxo, né? Elimeleque e sua família, servos de Deus, nasceram e cresceram no meio de um povo que conhecia a Deus. Eles se distanciam de Deus para buscar a sorte em outras terras, em uma terra estrangeira.
Aqui nós vemos uma estrangeira querendo servir a Deus. Então, Ruth não conhecia Deus, mas ela segue o caminho inverso do seu sogro, que conhecia a Deus. Elimeleque estava andando em caminhos de vida e mudou para caminhos de morte. Ruth, moabita, condenada à morte, estrangeira às promessas de Deus, segue o caminho contrário do seu sogro, e ela vai buscar a Deus e ela encontra a vida. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E algo interessante que nós vemos aqui também, na atitude de Ruth, né, quando Noemi insiste e fala com ela, você vai ver, Noemi fala o seguinte para Ruth, que não adiantava Ruth segui-la, porque ela não poderia dar mais filhos para ela. E ela sabia que para onde eles estavam indo, para que um hebreu se casasse com uma estrangeira, teria que acontecer algo sobrenatural. Então Ruth não tinha chance nenhuma de se casar novamente, humanamente falando, de se casar novamente seguindo a Noemi. Por isso Noemi insistiu para que ela ficasse. Mas olha, isso aqui mostra algo para nós. Às vezes, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Às vezes, algumas oportunidades surgem diante de nós e nós não as reconhecemos, porque o nosso coração não está no Senhor. Existem oportunidades que elas vão se repetir nas nossas vidas. Mas existem oportunidades que elas são únicas. E se nós as perdermos, nós vamos lamentar o resto da nossa vida. Noemi tinha uma oportunidade. Ruth teve uma oportunidade. Se ela aceitasse o conselho da sua sogra e tivesse ficado em Moabe, ela não teria se casado com Boaz. Ela não teria sido abençoada, não teria sido a bisavó de Davi. E não teria entrado para a genealogia de Jesus. 2 estrangeiras somente entraram para a genealogia de Jesus. E uma delas foi Ruth. Então preste atenção. Algumas dificuldades, elas são simplesmente o disfarce de grandes oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. E se você estiver ligado, antenado, em comunhão com o Espírito, talvez naquele momento você não vai discernir. Talvez naquele momento você não vai enxergar aquilo como uma grande oportunidade, mas você vai entender que é a vontade de Deus. Ruth nem imaginava o que a esperava para onde ela estava indo. Mas eu te garanto que ela foi guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Quantos negócios, quantos investimentos, quantas portas tremendas se abrem e estão para se abrir diante de nós e não se abrem porque no momento de nós dizermos sim para o Senhor, nós analisamos a circunstância e vemos que aos olhos humanos, aos olhos naturais, isso porque nós retiramos o foco de Deus, nós deixamos de usar os olhos do Espírito, nós estamos usando os olhos naturais. Nesse momento nós analisamos a circunstância e na nossa cabeça nós fazemos a nossa matemática e fica claro o resultado. As perdas serão maiores que o lucro, que os benefícios. E aí nós somos guiados pela nossa alma, guiados pela circunstância. Ouvimos a voz do inimigo dizendo, diga não, e nós dizemos não. A importância de você, eu, cada um de nós, aprendermos a analisar a situação com os olhos do Espírito. Ligados realmente no que o Senhor tem para nós. A mudança de prédio, a mudança de cidade. O casamento. Olha, tudo isso tem muito a ver com o que vai acontecer no futuro. E se você erra hoje, você está mudando o curso da sua vida. Ruth não perdeu aquela oportunidade. Ela deixou a mãe, deixou os pais, deixou a família dela para trás, para seguir uma viúva que não tinha condição de dar nada para ela. Mas ela estava obedecendo à voz do Espírito e ela foi tremendamente abençoada por causa disso. Então, a primeira característica de quem busca a Deus, ele vai ao encontro de Deus. A segunda, ele tem a disposição para o trabalho. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, o versículo 2. Diz o seguinte: E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas
atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Então, esse trabalho de colher espigas aqui, o restolho, o que estava sobrando dos segadores, dos que faziam a colheita, eles atavam os feixes e iam embora. A lei dizia que eles deviam deixar alguma coisa para trás para os mais pobres. Então, esse era um trabalho penoso, eu vou falar para você. Uma coisa é colher o trigo, amarrar os feixes e carregar. A outra coisa é você fazer o feixe com o que caiu, a sobra dos outros. E além de ser penoso, era humilhante, porque era para os pobres, isso, para os que tinham menos condições. E lembre-se de uma coisa, Ruth era moabita. Então ela não era bem vista diante do povo hebreu. Eles não a viam com bons olhos. Então era, além de ser desgastante, de ser humilhante, era também perigoso. E nós vemos aqui a disposição dessa mulher de trabalhar para levar a comida para ela e para a sua sogra. Então, uma das características de quem realmente quer agradar a Deus é o trabalho, a disposição de trabalhar, a disposição de servir. Nós sabemos que a igreja hoje, a igreja do Senhor, nós temos dois tipos de pessoas que compõem a igreja do Senhor hoje. Nós temos os produtores e nós temos os consumidores. Então nós temos aqueles que trabalham para que a igreja cresça, para que a igreja funcione, para que a igreja avance, e nós temos aqueles que ficam esperando os resultados. Aqueles que reclamam da pregação, aqueles que reclamam do ar-condicionado, aqueles que reclamam da cadeira, eles entregam o dízimo. Alguns dizem, eu estou pagando o meu dízimo, estou dando o meu dízimo. Na verdade, ninguém está pagando, ninguém está dando. Nós estamos devolvendo porque ele não é nosso. E porque eles já fazem isso, eles acham que fazem muito. Conhecemos pessoas que acham que já fizeram muito para Deus e agora têm que descansar, têm que desfrutar dos benefícios. Então, a igreja do Senhor, como nós estamos dizendo, ela é composta de dois grupos de pessoas. Nós temos os trabalhadores, os produtores, e nós temos os consumidores. Aqueles que vivem esperando que os outros façam. Ruth, ela era uma trabalhadora. Você não vai ver ninguém na palavra de Deus sendo chamado para alguma coisa, sendo abençoado por Deus, porque estava descansando. Aí talvez você me diga que Samuel foi chamado por Deus quando ele estava dormindo. Mas se você vai ver a história de Samuel, Samuel deixou a família dele e ele estava no templo servindo ao Senhor. Foi quando ele foi chamado. Então, os consumidores, eles têm que se contentar em ver os outros crescendo no mundo espiritual. Os consumidores, eles vivem com a sobra dos que trabalham. Então nós somos trabalhadores na vinha do Senhor. Ruth deixou o descanso e foi trabalhar. E o Senhor a abençoou. Então a disposição de servir, ela é uma característica forte, fundamental na vida daqueles que têm um compromisso com o Senhor e que querem buscar a Deus. A outra coisa que nós vemos, e que também deve fazer parte daqueles que querem agradar ao Senhor, servir ao Senhor, é que nós devemos ter um bom testemunho. Então, o nosso caráter, ele é moldado ao de Cristo ao longo da nossa caminhada cristã. A importância de você entender que o tempo de crente que você tem, ele não determina o grau ou o nível da sua vida cristã, da sua vida espiritual. É possível que uma pessoa que tenha a metade, um terço, ou menos ainda, do tempo que eu tenho de igreja, de vida cristã, seja muito mais espiritual do que eu. Porque ela desenvolveu, ela caminhou com Deus e desenvolveu isso ao longo da sua caminhada com o Senhor. E nós vemos isso na vida de Ruth. A humildade dessa mulher, com certeza, é sinal, é característica de que ela estava sendo, sim, moldada pelo Senhor, preparada pelo Senhor para fazer parte da linhagem do Messias. Então, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós devemos estar ocupados em produzir bons frutos. Eu me lembro que eu nem pensava, em ser pastor, mas nós tivemos uma liderança de irmãos apaixonados por Deus e eles nos ensinavam sobre isso. Que nós devíamos plantar agora para colher depois.
E deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe para dar bom testemunho, para ser fiel, para ser frutífero, para ser produtivo quando você for pastor, quando você for pastora, quando você for obreiro ou obreira. Independente do cargo, da função que você desenvolva na sua igreja, que você ocupe, você é um servo de Deus. Você foi chamado para servir ao Senhor. Frutifique, dê bom testemunho. Quando você for colocado lá em cima, não vai haver ninguém para apontar o dedo para você e te acusar. Eu te conheço muito bem, você não me engana. Que ninguém possa dizer isso para você, porque desde o começo da sua vida cristã você já entendeu isso e você está dando bom testemunho para honrar e para glorificar a Deus. Amém? Amém. Vamos avançar. Nós precisamos também ter um coração obediente. Ruth capítulo 3, por favor. Versículos 3 ao 5. Diz o seguinte: lava-te, pois, e unge-te e veste. Esse é um conselho, né? Noemi dando o conselho para Ruth. Lava-te, pois, e unge-te e veste as tuas vestes e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele lhe fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Para que você possa liderar, você tem que primeiro aprender a ser liderado. Precisamos primeiro aprender a obedecer. A obediência, ela é característica dos corações que estão vinculados, que estão unidos realmente ao Espírito Santo. A soberba, a arrogância, o orgulho, a dureza de coração são características de outro espírito, não do Espírito Santo de Deus. Então, a autoridade espiritual, ela somente pode ser concedida a alguém que já experimentou a obediência. Talvez nós possamos até ser investidos de algum grau de autoridade pelo nosso pastor, pela nossa liderança, mas o mundo espiritual não nos reconhece como autoridade, porque lá nós não fomos aprovados. O mundo espiritual tem tudo anotado, está tudo registrado no disco rígido do mundo espiritual. Como é que nós vamos obedecer a Deus que não vemos, se nós não obedecemos ao líder que nós vemos? Como é que nós vamos dizer isso a ele? A vida de Ruth foi transformada porque ela se dispôs a aprender com a sua sogra. Você pode ter certeza disso. Então, no livro de Juízes, nós vemos o homem afastando-se de Deus e buscando uma vida longe da liderança de Deus. É uma pena que isso continue acontecendo. Pessoas, às vezes, até edificando o ministério mesmo, liderando a sua célula, trabalhando com os seus discípulos, no seu discipulado, mas trazendo coisas que ele não recebeu de Deus, que ele não buscou de Deus, que às vezes viu funcionar com outras pessoas. No livro de Ruth, através da sua vida, nós podemos ver o homem que busca ser guiado por Deus. No livro de Juízes, ele se distancia de Deus. Aqui em Ruth, nós vemos a pessoa se aproximando de Deus. Esse é o homem que Deus poderá usar. Pergunte à pessoa que está do seu lado: Deus pode contar com você? Você tem buscado a Deus? Esse é o tipo de pessoa que vai entrar no grande propósito de Deus, de trazer a salvação ao perdido. Deus quer que você seja instrumento dele, onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa, na sua vizinhança. Essa é a vontade de Deus. Algumas pessoas podem dar testemunho em qualquer lugar, menos onde ela trabalha, menos onde ela estuda, menos na família e nos vizinhos dele, porque todos o conhecem. Então, Ruth não entrou para a história bíblica apenas como uma moabita, incrédula ou idólatra, como a sua cunhada Orfa. Ruth, ela entra para a história bíblica como a bisavó do grande rei Davi, o maior rei de Israel. E também da família de Davi descenderia o Salvador. Então Ruth ela tem parte nessa linhagem. Preste atenção de onde ela saiu e onde ela foi parar, porque ela ouviu a direção do Espírito Santo. Então Ruth, ela pode simbolizar para nós o homem que deseja ser conduzido por Deus. Ela é o símbolo daqueles que confiam no Senhor
e querem ser usados por Ele em seu eterno propósito. Nós temos diante de nós, todos os dias, convites, nós temos diante de nós, todos os dias, propostas, nós temos diante de nós, todos os dias, muitas situações que nos forçam a tirar os olhos daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Problemas de saúde, problemas no casamento, problemas na família, problemas na igreja, problemas na empresa, problemas econômicos, e nós somos muito tentados realmente a deixar de olhar para o que o Senhor falou para nós. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, meu querido, minha querida. Deus nunca falhou em cumprir nenhuma das suas promessas. E independente das lutas e das dificuldades que você tem enfrentado nesses dias e nesse tempo, sejam elas pessoais, sejam elas ministeriais, sejam elas familiares, seja no emprego, seja na sua economia, seja aquela doença que ainda te perturba, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para que você morresse no caminho, sem cumprir, sem alcançar o propósito que Ele tem para você. E a outra coisa que eu tenho para dizer para você, que nada nesse mundo pode substituir a alegria interna, interior, que só tem aqueles que estão envolvidos na resposta ao chamado de Deus. Não siga o exemplo de Elimeleque, siga o exemplo de Ruth. Que a história de Ruth possa se parecer com a sua. Você também era estrangeiro, você também não era herdeiro de nenhuma promessa do Senhor. Mas Jesus foi e te buscou, o teu remidor te achou e fez de você parte do povo que é herdeiro dessa promessa. Que a sua história termine de uma forma tão bonita como terminou a história de Ruth. Que Deus te abençoe. Que essa aula de hoje ela possa ter sido muito útil para você, no nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Amém.